Vamos lá, galera! Governo JK, vamos começar agora! 1956 até 1961. Foi difícil, mas Juscelino assumiu. Assim dizendo, né? Bom, Juscelino, ele tem um problema sério. Antes de falar das suas medidas, do seu plano de governo, eu quero construir a situação política, militar aí para vocês. Então fiquem atentos ao que eu vou falar agora. Qual vai ser a postura de Juscelino e o que ele vai enfrentar logo inicialmente? Juscelino vai se posicionar como conciliador e pacificador. Ele tem uma situação muito complicada para enfrentar, que se chama Forças Armadas, que tentaram organizar para dar um golpe nele e impedir que ele assumisse a presidência da República. Por outro lado, ele teve um grupo ali dentro dos militares que apoiaram ele, que garantiram as eleições. Mas as ações desse grupo não deixam de ser também golpistas. Então, é uma situação extremamente complicada. Por quê? Nós temos as Forças Armadas politizadas, o que não deve ocorrer, pois elas são forças de Estado, e aí elas ganham status de poder moderador, o que também não pode ocorrer em hipótese alguma. Como essas Forças Armadas, elas estão divididas internamente. E eu vou mostrar para vocês como estava esse cenário. Então preste atenção e como ali JK vai agir para resolver esse problema. Primeiro, nós temos um grupo de militares ali das altas camadas que são chamados legalistas, que independente da situação estão lá para respeitar a lei. De repente tem um outro grupo que é o grupo dos golpistas nacionalistas, que defende ali numa situação de uma ação que possa tirar o Brasil dessa visão do populismo getulista ali. E que de fato a gente possa dar novos ares ao Brasil, mas não defendia a entrega do patrimônio brasileiro para as empresas norte-americanas e estrangeiras. Faziam a defesa do patrimônio nacional e estavam muito distantes dessa ideia de liberalismo econômico puro, como muito se defendia por alguns. Neste ponto, esse pessoal era muito mais adepto à figura do intervencionismo estatal. Nós temos ali o grupo dos golpistas americanistas, que tinham relações estreitas com os Estados Unidos e que defendiam uma postura econômica do Brasil de mercado aberto, e quanto mais próximo dos Estados Unidos a gente tivesse, melhor seria. Inclusive, privatizando tudo quanto é empresa que fosse estatal. Passa para os norte-americanos, vamos ter produtos, armas norte-americanas, aquilo que é o melhor, que aí nós estamos aliados deles. O que é melhor para os Estados Unidos é bom para o Brasil também. Ponto final. Você tem militares falando isso. E você tem um outro grupo menor, os comunistas. Caramba! Que era ali uma situação muito complicada. Você não sabia quem era um ou outro ali que se posicionava, mas ali era general, o cara conseguiu, o cara era major, ou era um comandante, ou era um coronel, um tenente, mas não eram muitos, eram poucos, mas eles existiam. Mas dentro do conjunto geral das Forças Armadas, havia uma fala já muito perigosa. Eles falavam que faziam a defesa da preservação do regime democrático, porém com limites. Esta situação é muito comentada pelo historiador Boris Fausto, demonstrado toda a situação que estavam as Forças Armadas naquele momento. E quando você se posiciona no geral e fala, nós vamos defender a democracia, mas com limites. Quais os limites que não são esses, a não ser os constitucionais? Essa pergunta aí nos chama atenção. Eles falavam da preservação da ordem interna do país, então a defesa da democracia, enquanto tivesse a preservação da ordem interna. Quando saísse do controle, nós vamos agir. E o combate ao comunismo.
Porque eles falavam que o combate ao comunismo ali praticamente ia fazer um desmoronamento da própria instituição sociedade brasileira, né? E aí nós temos uma situação que muitas vezes para os militares falar em comunismo não é você ver ali aqueles indivíduos como partidários ali de uma ideia, mas sim de que havia uma defesa muito grande ali dentro de alguns grupos da sociedade, essa era a ideia que eles tinham naquela época, de uma revolta socialista ao modelo da União Soviética. Olha, historicamente não havia força para isso dentro do Brasil, nem dentro dos grupos de esquerda, né? Os caras já tiveram uma falha muito grande, que foi totalmente horrível, aquela situação já mencionada para vocês nos vídeos da intentona comunista. Ali foi uma tragédia. Lógico que os comunistas falharam, né? A intentona comunista, aquela coisa do Luiz Carlos Prestes, que foi horrível, né? Muito mal feita, muito mal elaborada, mas tivemos generais que morreram, né? E isso havia um peso muito grande, porque havia homenagens sobre as mortes desses generais, principalmente ali no Rio de Janeiro. Então tem um peso militar e um ódio ali aos comunistas em relação ali aos grupos militares, apesar de ter alguns militares serem comunistas. Como que foi resolvido toda essa situação da divisão do exército? O que o JK fez? Primeiro ponto, ele investiu em equipamentos do exército. Melhorou todos os equipamentos do exército, novas armas e tal. Opa, já atendeu um pedido. Qual foi o outro pedido? Salário. Aumentou o salário de toda a camada militar, colocou alguns militares em lugares estratégicos, empresas de segundo escalão do governo federal. Então eles passaram a ocupar cargos do segundo, terceiro escalão, presidentes ali, por exemplo, de empresas como a Petrobras e tal, empresas estatais, e passaram a participar ali no governo. Não no primeiro, no segundo, no terceiro escalão, como o governo fez a compra de equipamentos e também aumentou o salário de todo mundo. O generalato ali das Forças Armadas deu uma acalmada. Qual que era o outro problema? Os partidos políticos. E os dois partidos políticos que apoiaram ele, que deu condições à vitória, tinham problemas fundamentais internamente. Qual era o problema? O PTB, com ali as suas ideias trabalhistas que eram infinitas. Vamos colocar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Por outro lado, o PSD tinha uma expansão interna de um conservadorismo e quase se ligando aos princípios da UDN. JK tem que controlar isso. Senta com os dois e fala o seguinte: limites para vocês. As leis trabalhistas existem, podem ser melhoradas de forma lentíssima e gradual. Nós temos que melhorar a situação empresarial, mas nós não podemos deixar o trabalhador de lado. Uma abertura comercial deve ser feita, mas de forma ali controlada. Controle vocês também com relação à forma de agir. A ideia dele era controlar a onda conservadora dentro do PSD, que muitas vezes se aproximava da UDN. O que ele precisa fazer? Promover o desenvolvimento econômico atendendo os interesses dos trabalhadores, empresários nacionais e estrangeiros, como também dos latifundiários. Porque tarefa facílima, não é? Muito difícil. JK vai utilizar o seu lema, 50 anos em 5. A mudança da capital, do Rio de Janeiro para Brasília. Transformar o Brasil num verdadeiro canteiro de obras. E, de fato, atingir todas as camadas sociais. Inicialmente, o governo JK vai ser um sucesso, mas lá para o seu fim haverá problemas gigantescos. Galera, até o próximo vídeo.